Olá a todos e a todas e a todes. Eu sou Lucimar Felisberto dos Santos, sou historiadora e com muito orgulho participo da Jornada de História de Mulheres promovido pela Rede de Historiadores Negros. É um coletivo que uniu força para fazermos esse evento para comemorarmos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu não foquei especificamente sobre uma história das mulheres, mas enquanto historiadora preocupada com as questões das mulheres, foi impossível eu não me atentar em algumas particularidades envolvendo essas relações. No meu mestrado e doutorado e pós-doutorado, eu tive a preocupação principal com as relações sociais de trabalho que ocorriam especificamente na cidade do Rio de Janeiro, apesar de fazer um diálogo com a transformação que se dava no Brasil todo, no período entre o fim da escravidão, na transição da escravidão para as relações de trabalho assalariadas, tentando entender os esquemas, os arranjos, que tanto os proprietários de escravizados, os escravizados, os libertos e livres, e sobretudo o governo imperial e depois republicano pensava sobre essas relações. Então foi uma pesquisa muito legal. Mas enquanto mulher negra analisando relações sociais de trabalho, foi impossível não atentar para certas especificidades envolvendo as questões das mulheres. Por isso, em 2017, eu produzi um artigo que tinha o título de Páginas da Vida, Experiências Maternais de Mães Negras no ante e no pós-Lei Ventre Livre. Esse artigo foi apresentado tanto no congresso da ANPU, os resultados de pesquisa para esse artigo, tanto no Simpósio Nacional da ANPU, quanto no Encontro de Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Então, é essa reflexão que eu apresentei nesses encontros que eu achei por bem trazer hoje aqui para essa jornada das mulheres proposta pela Rede de Historiadores Negros. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para a categoria de ingênuo, melhor dizendo. O artigo tratou de pensar naquelas chamadas mães de ventre livre. Então, era a mulher negra cujas páginas da vida eu recuperava, ou pretendi recuperar com as análises, foram aquelas mães que foram consideradas o ventre liberto pela força da lei de 1871. Então, a ideia era refletir sobre como a lei impactou a vida dessas mulheres, E uma coisa que é muito importante eu pontuar logo agora, nesse momento, é que tanto a escolha de trazer essas reflexões nessa jornada, ela se deu sobretudo porque a gente tem discutido nos últimos dias que é necessário que os professores de ensino fundamental e básico, a mesma coisa, o ensino básico, acessem o conteúdo que está sendo ou que foi produzido no âmbito de programas de pós-graduação. Então, a temática sobre a lei de ventre livre, ela é recorrente. Ela é um conteúdo, um dos conteúdos mínimos com os quais o currículo escolar trabalha. Então, na maioria dos livros didáticos, há uma reflexão sobre a lei de 1871. Reflexão essa que pauta a lei como uma das estratégias governamentais para gradualmente exterminar a escravidão. Só que essa estratégia ela é apresentada como uma brilhante estratégia. Então se apresenta o lado bom. Olha,
a partir da data da lei, não existiu mais escravos no Brasil, né? Os filhos das mulheres que ainda escravizada, porque liberto foi só o ventre, ela não produziria mais escravo com o seu ventre. Então existe um certo romantismo produzido com a lei de 1871, né? É a lei que livra ou liberta o ventre da mulher. E é esse romantismo que chega às salas de aula, sobretudo do ensino básico, né? Eu acredito que também em algumas faculdades que não problematizam, ou então que não utilizam esses conteúdos produzidos nas pesquisas a nível de mestrado e doutorado, permanece a ideia benéfica, né, que a lei foi uma benesses, né, foi um benefício das mães, recebido pelas mães escravas. Então é essa principalmente a questão que eu tentei refletir com esse artigo. E a gente tem a categoria ingênua. O fato de existir uma categoria especial, porque a gente já se falava no escravizado, no libertando e no liberto, mas surge essa categoria de ingênuo porque o Estado já pensou em trabalhar de uma forma diferenciada com esses filhos de mães de ventre livre, né? Então, essas eram as questões que eu abordei naquele artigo e trouxe para compartilhar com vocês hoje. Então, posso dizer aqui que eu vou pensar em 3 perspectivas nessa apresentação. Primeira é nessa questão dessa gradualidade, né? Que, na verdade, o que o Estado, o governo imperial, tentou naquele momento foi garantir por mais pelo menos uma geração ou 2 décadas, a exploração da mão de obra, tanto daqueles filhos que estavam nascendo, quanto dos filhos das filhas de ventre livre, porque a lei também colocou um dispositivo que garantia ao Estado o controle dos filhos da filha das mães que estariam nascendo naquele período, chamada mães de ventre livre. Então, a outra perspectiva era pensar que a lei foi estrategicamente elaborada de modo que garantisse, ou então criasse mecanismo que garantisse ao senhor a sua indenização. Isso foi uma estratégia que houve na maioria das leis chamadas abolicionistas, porque o Estado tinha uma questão que o escravo era propriedade senhorial, e para que o fim da escravidão procedesse, seria necessário que se indenizasse aos senhores. Então, a maioria das leis abolicionistas, elas trouxeram também a possibilidade de o próprio libertando, no caso aqui o ingênuo, indenizar os seus proprietários, né? E no caso do proprietário e do ingênuo, a lei dizia que não seria mais o proprietário, mas seria aquele que cuidaria dele até ele chegar à fase adulta. Então, a lei dizia que o senhor teria a alternativa de explorar a criança ingênua até os 21 anos de idade. Caso ele declinasse dessa alternativa de exploração, ele receberia 600 mil réis como indenização, e o governo encaminharia essas crianças para uma instituição que seria responsável pela sua criação e cuidado até a mesma idade. Então, a gente vê que a lei de 1871, ela libertava o ventre da mãe, garantia à mãe que ter junto a ti assim, o filho até os 8 anos de idade, mas a partir de 8 anos de idade, que é a idade onde a criança efetivamente começa a ter uma mão de obra
com possibilidade de produção, de produzir, né? Ela é entregue ou ao senhor ou ao Estado. E esse Estado, as instituições que a lei previa que fosse criada, também teria a garantia legal, ou o direito legal, melhor dizendo, de alugar ou utilizar a mão dessa criança ingênua até os 21 anos de idade. Então foi uma lei que até retrocedeu no sentido de uma outra lei criada em 1869, que garantia a mãe ter junto a si o seu filho, porque proibia a separação de famílias escravas, a lei de 1869. E essa lei de 1871, ela faz com que a mãe perca essa garantia, né, esse direito de ter junto a si os seus filhos a partir de 8 anos de idade. E quando há um decreto em 1872 que regulamenta essa lei, ela ainda, mesmo as crianças que porventura tenham conseguido, as mães que tenham conseguido se libertar, a idade de não separação é 12 anos de idade. Então há vários retrocessos legais nesse contexto de leis abolicionistas no que diz respeito às famílias escravas. Então eu fiquei atenta nisso. O texto da lei de 1871 dizia o seguinte: os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-lo até a idade de 8 anos completo. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de indenizar-se dos serviços do menor até 21 anos completo. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade da lei presente. A conformidade da lei presente seria enviar a uma instituição a ser criada com esse propósito. Continuando, a lei indenizará pecuniariamente. A indenização pecuniária acima fixada será paga em título de renda com juros anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquele em que o menor chegar à idade de 8 anos, e se não o fizer, então ficará entendido que opta pelo árbitro de utilizar-se dos serviços do mesmo menor, né? Então, quer dizer, ou por achar que a quantia de 600 reais não correspondia ao benefício de usufruir por pelo menos 13 anos da mão de obra daquele menor, ou por considerar a morbidade, né, porque seriam pagos, né, com títulos, né, do Estado. Então, por considerar isso, a maioria dos proprietários optou por explorar a mão dos menores. E o senhor, né, e o Estado não cuidou de providenciar aquelas instituições. Então, outro trecho da lei que mostra que a preocupação estatal era antes de se preocupar com a mãe, antes de se preocupar com o pai, a preocupação era com a indenização dos senhores, né? Então diz assim um outro trecho da lei: qualquer desses menores poderá remir-se do ônus de servir mediante prévia indenização pecuniária, que por si ou por outrem ofereça ao senhor de sua mãe, procedendo-se à avaliação do serviço pelo tempo que lhe restar a preencher, se não houver acordo, o quanto da mesma indenização. Então, o governo ainda previa que o próprio menor, ou sendo alugado,
ou prestando serviço, mesma coisa, mas ao ser alugado, o proprietário ou o agente da suposta casa que dele teria a responsabilidade de cuidar, já receberia já controlaria essa renda, apesar de que foi criado um fundo onde seria depositado esses recursos. Então, toda essa estratégia legal que retirava da mãe o direito de ter o filho, de criar o filho, eu acredito ter impactado muito a mãe de ventre livre. Então, a impossibilidade de exercer plenamente a sua maternidade teria feito pensar em estratégias para manter o filho junto a si. Eu pude verificar na documentação sobre o Rio de Janeiro muitos anúncios de fugas de mulheres escravas. Daí eu ter pensado formulado a hipótese de que muitas dessas mulheres que fugiam com os seus filhos nesse período, entre 1871 e 1888, sobretudo, elas dialogavam com impressões próprias a respeito do texto da lei. Daí a ideia de pensar em páginas da vida ou refletir sobre o impacto da lei de 1871 na vida das mães de ventre livre, né? Que foi esse o título pensado para essa comunicação, né? As mães do lei de ventre livre. Então, além da verificação de anúncios de fuga dos jornais, eu ainda verifiquei os registros de matrículas de entrada de detentos na casa de detenção do Rio de Janeiro. E também os dados do Fundo de Emancipação dos Escravos. Então, cruzadas essas três documentações, a gente vai tentando entender que a possibilidade de a lei de 1871 ter produzido naquelas mães cujo ventre foram libertos com a mesma lei, outras impressões, outros sentidos de liberdade que não dialogavam com os sentidos de liberdade que hoje a gente reproduz em sala de aula, porque a gente pode entender perfeitamente que na elaboração estratégica do governo imperial, a questão da maternidade não estava presente, né? A garantia da mãe usufruir da companhia dos seus filhos, isso não era uma questão para o governo imperial. As questões eram outras. Então, naquele contexto, não havia essa romantização que talvez a gente reproduza hoje em sala de aula. Eu acredito que as coisas estavam nos seus lugares naquele momento. Tanto que muitas das mães que foram detidas pelos agentes da casa de detenção, elas foram para lá justamente para queixar, né? Elas chegaram às instituições policiais para queixarem-se, né? E eles não discorrem sobre o motivo da queixa, eles dizem que foram para queixar. Então, eu acho que o sentido de liberdade dessas mães de ventre livres eram outro, mas o governo imperial e os proprietários não parecem ter pensado nessas mães de ventre livre. Aqui eu não posso remontar uma história, né? Mas eu posso trazer fragmentos de relatos de fugas dessas mulheres, né? Que acabam anotando como elas reagiram a essa imposição que consideravam até mesmo ilegal. Então, em relação às personagens que eu pude recuperar algumas páginas nos anúncios de jornais, eu vou primeiro falar da Carolina. Então, o anúncio de jornal da Carolina dizia assim: de 26 anos de idade, altura mais que regular,
Não é muito retinta, tem beiços grossos, levou uma filha pardinha de 6 anos de idade, de nome Carolina. Carolina é a filha, no caso, né? Anda calçada e bem vestida, institula-se livre e desconfia-se que trabalha em alguma costura ou açoitada em alguma casa do cortiço. Foi vista no dia 20, na praia de Santa Luzia. Quem apreender, levar à Rua do Conde. Deu número 20, será gratificada. Essa era a Deolinda. Então ela foi pega, ou melhor, o seu proprietário publica um anúncio de jornal comunicando a sua fuga e diz que ela fugiu carregando a sua filha Carolina, de 6 anos de idade. No caso dessa mãe de ventre livre, essa mãe, o ventre dela não era livre. E essa poderia ser a questão. Ela fugiu em 1875. No caso, a filha, que supostamente tinha 6 anos, teria nascido 2 anos antes da lei. Pode até se dizer que essa filha foi dado pelo proprietário a idade de 6 anos, mas tinha menos. O caso é que Deolinda estava fugindo com uma filha. O outro caso é de uma outra escrava de nome Rufina. Diz assim o anúncio que notifica sua fuga: 100.000 réis, que se dá de gratificação a quem apreender e levar à fazenda de Boa Vista, de propriedade de Francisco da Silva Vieira Piraí, na estação de Capivari da Estrada de Ferro da Leopoldina, a escrava de nome Maria Rufina, cor preta, alta, magra, rosto comprido e bexiguenta, pés pequenos, que bem embarcando na estação do Recreio com destino à corte, fugiu no dia 7 do corrente, levando consigo o filho ingênuo de nome Manuel. Nesse caso aqui, apesar de não constar a idade da criança, o proprietário que notifica a fuga da mãe deixa claro que a criança, sim, era ingênua, né? Então, é muito interessante ver esse anúncio de jornal, porque ele dá todas as possibilidades de identificação da sua escrava fugida, e isso é interessante para vários pesquisadores que recuperam dados corpóreos, né, sobre os escravizados a partir desses anúncios. Mas o fato é que Rufina não considerou a possibilidade de ficar sem o seu filho, apesar de ser uma mãe de ventre livre, e foge com o pequeno Manuel, tentando dessa forma, é uma hipótese, garantir a convivência com o seu filho, né? Os dados da casa de detenção, foram vários os anúncios, antes de eu passar para outra documentação, são vários os anúncios com esse perfil, né? A gente vai lendo a documentação. Eu pesquisei o Jornal do Comércio, mas esses anúncios são recorrentes, porque a fuga de escravo foi uma das principais estratégias utilizadas pelos escravizados que contestava a instituição da escravização. Mas a outra documentação usada para registrar o impacto da lei de ventre livre na vida dessas mães, né, foi a documentação da casa de detenção. No caso, eu analisei para aquele artigo que eu comuniquei logo no início, um livro de número 28. Nesse livro, eu identifiquei 1.490 anúncios, registros de matrículas de escravizados. Pelo menos 680 desses registros se referiam a escravos fugidos. Então, ou seja, quase a metade dos escravos que chegaram à casa de detenção, o motivo da prisão foi por fuga ou suspeitas de fuga. Desses escravos, eu localizei 31 mulheres que estavam ali fugindo, e 28 delas traziam consigo filhos menores. Então, isso eu acho bastante significativo
mulheres fugindo em grandes números com os seus filhos. Isso nesse período de 1871 a 1882. É preciso investimento nessa pesquisa para que eu confirme, para que a hipótese de que aumentou as fugas em decorrência da lei seja confirmada. Mas o que eu estou contestando aqui é que é muito provável que o impacto da lei, e melhor dizendo, a interpretação que essas mulheres deram da lei, né, que libertou o seu ventre, foi uma interpretação sensível e que elas reagiram a isso, né? Então, a gente tem essa discussão sobre maternidade e famílias negras. Eu queria pontuar isso, que a historiografia, ela fez, houve discussões historiográficas ferrenhas para que a gente hoje pudéssemos falar de forma muito consciente e muito bem fundamentada que sim, houve a constituição de famílias negras em todo o período da escravidão. A instituição familiar, ela foi também uma prerrogativa escrava. Mas assim, esse dado, o que eu quero colocar aqui é para além disso. Eu estou querendo pensar na afetividade, na humanização e dizer sobretudo que a experiência de escravização, ela não interferiu nessas questões afetivas, que apesar da vivência escrava ter sido brutal, ter sido opressiva, a afetividade negra foi garantida, as famílias negras foram garantidas, e as mães, elas, mesmo quando, e até porque a lei que libertou seu ventre foi promulgada, elas ainda assim sofisticaram as estratégias de luta e continuaram lutando por esse direito de constituição de família. Estou levando esse assunto porque a última documentação para a qual eu queria chamar a atenção era o Fundo de Emancipação dos Escravizados. Existe uma documentação que recuperou toda a movimentação dos agentes legais que cuidaram de registrar quais eram os escravos que tinham direito à libertação pelo Fundo de Emancipação dos Escravos. Eu, lá em 2009, escrevi um artigo com o título assim: Os Bastidores da Lei, Estratégias Escrava e o Fundo de Emancipação. E uma das coisas que eu chamei a atenção naquela ocasião foi para o modelo de família. A mesma coisa eu coloco aqui. Apesar de a historiografia ter discutido a constituição de família escrava, para que a gente hoje tivesse uma base fundamentada para dizer que sim, quando a gente olha para essa documentação do fundo de documentação, fundo de libertação, a gente vê que naquele contexto, para os órgãos governamentais, a família escrava era uma instituição existente. Olha, quando foi pensado as categorias que deveriam ser, os critérios de liberdade para as categorias que tivessem acesso ao recurso que o governo produziria para a libertação, né, que estaria depositado nesse fundo, se pensou principalmente nas categorias familiares. Aí primeiro a ser libertado seria os casais, as famílias constituídas com casais de diferentes senhores. Então, mesmo que o escravo morasse na fazenda X e a escrava morasse na fazenda Y, o governo imperial considerava que eles constituíam uma família e que eles deveriam ser os primeiros a serem libertados. Então, nessa degradação de critérios, o último critério seria a família constituída
pela mulher e um filho menor de 21 anos. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, para fechar essa apresentação, é que no Rio de Janeiro houve dois momentos em que se reuniu o fundo para se libertar escravizados. E no segundo momento, quando a maioria dos escravos com família constituída com aqueles outros critérios já haviam sido libertos, o governo do distrito do município neutro libertou 271 mães solteira, né, com um filho menor de 21 anos. Isso configurou 75% das famílias escravas libertas naquele período. Então, assim, eram muitas as mães que tinham filhos menores e seriam hoje as que a gente chama mães solos, né? E essas mães solos daquele período, mesmo quando se considerou que os filhos, que seu ventre estava livre, e ela considerou que a estratégia utilizada pelo Senhor, pelo governo imperial, não garantia a sua maternidade ou a sua maternagem, como tem sido dito agora, essas mães, elas fugiram levando consigo os seus filhos menores para tentar. E foram para a delegacia se queixar, né? Então, essa documentação que eu pesquisei, ela possibilitou esse registro, né? Mas a gente pode pensar, e eu farei isso agora nos próximos dias, e a Najara, uma outra pesquisadora, está fazendo, e a gente pode pensar nessa conjuntura, né? E pensar as estratégias maternais, a pensar a afetividade das mães escravizadas, essas mães de ventre livres, pensar também nas lutas das mulheres negras para manterem a sua família desde um período muito bem distante, né? Muito distante. Essa foi a minha contribuição. Eu quero agradecer a todos aqui, porque infelizmente não houve interação, mas eu quero agradecer a Flávia, que mandou aqui um comentário que me ajudou aqui, pelo menos a levantar o meu moral para falar, tá tudo certo. Um beijo, e a jornada foi maravilhosa, e os registros sobre as histórias das mulheres são maravilhosos, e a gente tem que pensar nessa continuidade de luta e pensar que a história das mulheres naquele período são páginas das nossas histórias atuais. Tchau, um abraço a todos.